Então, gente, o exercício 3 sobre sistemas, ele diz para discutir os seguintes sistemas nas incógnitas x e y. Então, na primeira aqui, na letra A gente tem esse sistema. E para estar discutindo acerca disso, a gente precisa ter em mente alguns conceitos, que é de quando o sistema é possível e determinado, que a gente conclui que ele é dessa forma, ou seja, que ele tem uma única solução quando o determinante é diferente de zero. A gente tem o sistema possível e indeterminado, que ele admite solução, só que são infinitas soluções, e para isso o determinante de A é igual a zero e o determinante secundário também é igual a zero. E a gente tem o sistema impossível, que é aquele que não admite nenhuma solução, e isso ocorre quando o determinante de A é igual a zero e o determinante secundário é diferente de zero. E a gente vai discutir sobre isso ao longo desse exercício. Então, aqui na letra A, o que a gente vai fazer primeiramente é estar fazendo essa determinante A, né? Então, para isso, a gente vai precisar dessas constantes que estão à frente de cada incógnita. Então, aqui no caso da coluna de x, a gente tem 1, 2, e na coluna de y a gente tem 1 e m. Agora, resolvendo essa determinante, a gente tem m menos 2, certo? Então, o que acontece? A gente tem a possibilidade desse m ser igual a 2. E no caso em que m é igual a 2, consequentemente, a nossa determinante de A vai ser igual a 2 menos 2, que é zero. E a gente viu que quando essa determinante principal ela é igual a zero, a gente tem duas situações, né? Então, ou se trata de um sistema possível indeterminado, ou se trata de um sistema impossível. E para descobrir qual dos dois que está ocorrendo, a gente precisa estar calculando a determinante secundária e verificar se ela é igual a zero ou se ela é diferente de zero. Então, para calcular essa determinante secundária, a gente vai substituir uma das colunas pela coluna de resultado do sistema. No caso, eu vou escolher x, aqui a coluna referente a x, para estar fazendo essa substituição. Então, vai ficar 3, 6, 1 e m. Agora, a gente calcula essa determinante. Então, vai ficar 3 vezes m menos 6 vezes 1. E a gente viu que a gente está supondo que m é igual a 2. Então, fazendo essa substituição aqui, a gente encontra o valor de zero para essa determinante secundária. Ou seja, a determinante principal deu zero e a determinante secundária também deu zero. Então, por essa tabela aqui que a gente fez, a gente pode determinar que só pode estar se tratando, então, de um sistema que é possível e indeterminado. E essa é a solução. A gente também pode supor que o m seja diferente de 2, e no caso em que m é diferente de 2, consequentemente, essa determinante de A ela vai ser diferente de zero. E se a determinante é diferente de zero, só pode se tratar de um sistema possível e determinado. Então, é isso que ocorre aqui, né? Ou seja, na nossa solução a gente tem que se m é igual a 2, nós temos um sistema possível indeterminado, e se m é diferente de 2, a gente tem um sistema possível e determinado. E está pronto o nosso exercício. De modo semelhante, a gente resolve a C, mas veja só que aqui no resultado a gente tem o x e y, então a gente precisa primeiro arrumar esse sistema. Então, como que a gente arruma? A gente joga tudo que tem x e y para o lado esquerdo da equação, então vai ficar menos x, menos 2y, mais ax, igual a zero. Veja que eu coloquei o ax para o outro lado com o sinal trocado. Mesma coisa para a equação de baixo. Então, a gente tem menos 2x mais ay menos y igual a zero. Agora sim, ele está melhor para a gente trabalhar com ele. Mas ainda há algo que pode ser feito aqui, que no caso eu vou estar arrumando da seguinte forma. Aqui nós temos menos x mais ax, e eu vou isolar o x. Então, vai ficar a menos 1 vezes x menos 2y igual a zero. Veja que se eu multiplicar essa parte aqui, a gente retorna o que tínhamos antes. Então, ficaria ax
menos x. Mesma coisa para a linha de baixo, então a gente tem menos 2x, mas eu vou isolar o y, então vai ficar a menos 1y igual a zero. Agora sim a gente coloca dentro da determinante que a gente vai calcular. Então aqui na coluna referente a x a gente tem a menos 1 e menos 2. E na coluna referente a y a gente tem menos 2 e a menos 1. Então, calculando essa determinante, a gente tem a menos 1 vezes a menos 1, menos 2 vezes menos 2 é 4. Então, agora a gente resolve essa multiplicação, que vai ficar a ao quadrado menos a mais 1 menos 4. Isso vai ficar igual a ao quadrado menos 2a menos 3. E agora, para resolver isso aqui, a gente aplica, então, a fórmula de Bhaskara, né? Então, primeiramente, a gente encontra o delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Nesse caso, vai ser o b ao quadrado menos 2 ao quadrado, que é 4, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 3. Então, a gente encontra aqui a resposta de 4 mais 4 vezes 3, 12. Então, delta é 16. Agora, a gente encontra os valores finalmente de A aplicando Bhaskara. Então, a fórmula é menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Então, aqui seria o menos B. O B já é negativo, então fica 2, mais ou menos a raiz de 16, que é o valor de delta que encontramos, sobre 2A. A é 1, então a gente está dividindo pelo próprio 2. Então, uma primeira alternativa de A é que ele seja 2 mais 4, que é 6, dividido por 2, que é igual a 3. E uma segunda possibilidade é que seja 2 menos 4 sobre 2, que é menos 2 sobre 2, que é igual a menos 1. Veja que nesse caso, em que A é igual a menos 1 e A é igual a 3, a gente está achando as raízes, né, dessa função de segundo grau. Então, veja só que se aqui a gente está dizendo que essa determinante, para dar zero, ela precisa ter esses valores, consequentemente, a gente vai para a tabela e entende que a gente tem duas suposições. Ou se trata de um sistema possível indeterminado em que a determinante deu zero, ou de um sistema impossível em que a determinante deu zero. O que a gente precisa fazer para saber qual dos dois casos está ocorrendo é calcular a determinante secundária. E é isso que nós vamos fazer. Então, para a determinante secundária, a gente substitui uma das colunas pela coluna de resultado. No caso, a coluna de resultado aqui é 0 e 0, e a coluna referente a y é menos 2 e a menos 1. Veja que calculando essa determinante, a gente teria 0 vezes a menos 1, que é 0, menos 0 vezes menos 2, né, que também é 0. Então, essa determinante, o resultado dela é 0. Veja, a determinante principal deu 0, no caso em que A é igual a menos 1 e A é igual a 3, e a determinante secundária também deu 0. Isso significa que só pode estar se tratando de um sistema possível e indeterminado, ou seja, um sistema que tem um resultado possível, mas que são inúmeras, infinitas as formas desse resultado. Então, o que a gente tem até agora é isso, né? Então, se A é igual a 3 e A é igual a menos 1, sistema possível e indeterminado. Mas veja que pode acontecer o caso em que A seja diferente de 3 e A, no caso, seja diferente de 1. E nesse caso, o que a gente vai ter seria, no caso, uma determinante que é diferente de 0, porque o que a gente encontrou é referente a essa determinante ser 0. Então, se A for diferente desses dois valores, só pode se tratar de um sistema possível e determinado, ou seja, um sistema que tem a possibilidade de apenas um resultado, que é o que está aqui, né? Determinante se é diferente de 0, um sistema possível e determinado. Ou seja, na nossa resposta a gente tem que se A for diferente de 3 e A for diferente de 1, sistema possível e determinado. Se A for igual a 3 ou A for igual a 1, a gente tem o que a gente encontrou, que era o sistema possível e indeterminado. Agora a gente vai para D finalmente. O que a gente faz? Faz aqui uma matriz para calcular a determinante dela
com as constantes na frente de x e de y. Então, na coluna referente a x, a gente tem a, e na equação de baixo, a menos 1. Na de y, a gente tem menos y, e na de baixo, 2a. Calculando essa determinante, a gente tem 2a ao quadrado menos a menos 1 vezes menos 1. Então, a gente vai ter aqui 2a ao quadrado menos a mais 1. Então, é igual a 2a ao quadrado mais a menos 1. Mais uma vez, a gente pode estar calculando o valor de delta, que é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Isso aqui vai ser igual a 9. Então, agora a gente calcula o valor de a, que é igual a menos b mais ou menos raiz de delta que nós encontramos sobre 2a. Então, vai ficar aqui com uma primeira possibilidade, menos 1 mais 3 sobre 4, que é igual a 2 sobre 4, que é igual a 1 meio. E a segunda possibilidade é menos 1 menos a raiz de delta, que é 3, sobre 2 vezes 2, que é 4. Então, aqui seria menos 4 sobre 4, que é igual a menos 1. Então, essas são as possibilidades para que esse determinante seja igual a zero. E, mais uma vez, então, a gente tem que pode se tratar de um sistema possível indeterminado ou de um sistema impossível, né? E como a gente vai descobrir qual dos dois que é? Calculando a determinante secundária. Então, o que a gente vai ter aqui? Vai ser, no lugar da coluna de A, eu vou substituir pelo resultado, que no caso é 1 e 4. E a referente a y eu copio igual. Então, a gente vai ter aqui 2a menos o menos 4. Então, veja, a gente tem a possibilidade de a ser 1 meio. Então, se a é 1 meio, nesse caso, a gente teria 2 vezes meio aqui, né? Vai ficar 1. Mais 4, que é 5. Logo de cara, a gente achou um determinante, logo com a primeira possibilidade, e esse determinante é diferente de zero, porque ele é igual a 5. Então, se a gente tem um determinante secundário que é diferente de zero e o determinante principal que é igual a zero, só pode se tratar de um sistema impossível, ou seja, esse sistema não possui resposta para o caso em que a é igual a 1 meio e que a é igual a menos 1. Por outro lado, se a é diferente de 1 meio e a é diferente de menos 1, a gente tem que a determinante é diferente de zero. Então, se trata de um sistema possível e determinado. Então, a nossa solução é esta. E também, se tem o caso em que a é igual a 1 meio ou a é igual a menos 1, que é um sistema impossível nesses casos. E tá pronto esses exercícios.